Fala galera, dando continuidade aos nossos estudos aqui da nossa revisão para a UFSC, ainda comum aos dois cargos. A gente falou de motivação, agora a gente vai falar de liderança. Conceito de liderança para a gente, a capacidade de exercer influência, a capacidade através da comunicação de exercer uma influência interpessoal. Galera, primeiro ponto fundamental da liderança é a relação, é uma relação interpessoal. Eu preciso ter pelo menos um líder e um liderado, ou seja, um líder e alguém que recebe essa liderança, alguém ou mais do que um indivíduo. Então, líder ou liderados, né? O liderado. Por isso que eu digo que é uma relação interpessoal. Eu preciso, no mínimo, de dois indivíduos. E a capacidade de exercer influência ou influenciar no comportamento. Liderar é exercer influência. O que é exercer influência? Indivíduo tem um comportamento A, esse comportamento sem a influência, e ele passa a ter um comportamento diferente, que é um comportamento B. Esse comportamento B com a influência. Muitas vezes a gente viu aí nas Olimpíadas, né, pessoal? O indivíduo fala assim: olha, queria agradecer ao meu treinador, porque sem ele, nada disso seria possível. Então, influência é fazer aquilo que não seria feito não fosse a presença do líder. Isso que o líder faz, ele influencia as pessoas a chegar a algum objetivo, fazer alguma coisa que não aconteceria, fazer com que aconteça alguma coisa que não aconteceria não fosse a influência desse líder. Alguém lhe influenciou a escolher pelo concurso da UFSC, saiba que nesse momento o indivíduo lhe liderou, certo? Muitas vezes a gente entende o conceito de liderança como algo que o cara tem que ser líder o tempo todo, a liderança como um elemento amplo. Gente, liderança é exercer uma influência em qualquer momento. Em qualquer momento. A liderança pode acontecer num simples momento, numa simples situação, e não necessariamente o tempo todo. Claro que aquele indivíduo que constantemente exerce liderança, ele é informalmente colocado como um líder, mas entenda que esse conceito é restrito a uma atitude, a um elemento, ok? Show! Vamos falar sobre os poderes, por onde essa influência acontece. Esses poderes se dividem em poderes formais e poderes informais. Poderes ligados ao cargo e poderes ligados às pessoas. Dois poderes ligados ao cargo, poder coercitivo. O que é poder, pessoal? A capacidade que alguém tem de fazer com que outra pessoa faça algo, mesmo que esse ofereça resistência. Mesmo que esse ofereça resistência. Então, poder coercitivo, faça alguma coisa ou eu vou lhe punir. Faça alguma coisa ou eu vou lhe punir. A multa, pessoal, exemplo mais claro é multa. Estacionou em lugar proibido, recebeu multa, por isso que eu não faço aquilo, por isso que eu não estaciono em lugar proibido, porque senão eu recebo uma multa. Exemplo de um poder coercitivo. Poder de recompensa, se você pagar o IPTU numa parcela única, você recebe um desconto, então estimula determinada conduta, dando uma recompensa ao final. Perceba que esse tipo de poder é um poder formal. Somente alguém que tem algum cargo pode lhe dar esse poder. Somente alguém que tem algum cargo pode lhe dar essa característica, tanto de lhe punir, quanto de lhe recompensar. Agora, um poder informal, poderes informais ligados às pessoas. Poder carismático, pela afinidade, pela empatia, ou um poder de competência, ou seja, a capacidade que aquele indivíduo tem de fazer alguma coisa, por isso ele lhe exerce influência, certo? Você tá lá para bater uma falta, de repente vem o Zico no seu ouvido e fala: amigo, bate mais pro lado. O Zico entende tudo de bater falta, provavelmente você vai obedecer ele. E tem um poder que a gente chama de poder institucional, que é o poder racional legal, que você estudou lá na burocracia comigo. Tranquilo, né? Show de bola. Bom, existem dois tipos amplos de liderança: liderança transacional, baseado na troca. Transacional, pensa, transação, troca. Ou transformacional, pensa transformação, mudança. Essa aqui, lembra do indivíduo XY, uma visão de qual que é? Fala bem alto que eu escuto. X. E na mudança, uma visão de indivíduo Y, certo? Aqui eu tenho uma visão mais social de indivíduo, aqui eu tenho uma visão mais econômica de indivíduo. Show!
Agora, as teorias também, assim como motivação, nós temos as teorias relacionadas à liderança. Primeira teoria, a teoria dos traços de personalidade, vai dizer que a liderança é uma característica inata, que significa que ou você nasce com as características de líder, ou você nasce sem as características de líder. Os traços de personalidade vão dizer o seguinte: gente, tem um tipo de líder, tem uma cara de um líder. Para quem é da área do direito, existe um teórico que falava no direito penal, Lambroso, ele falava da cara do bandido. É a mesma coisa aqui para a teoria da personalidade, dos traços de personalidade. Existem traços físicos, existem traços ligados às características, existem traços ligados à psicologia do indivíduo, que se você detém esses traços, você vai liderar. Se você não detém esses traços, você vai ser liderado. Não há possibilidade, segundo a teoria, de você adquirir esses traços. Não há possibilidade, segundo a teoria, você adquirir esses traços. Importante, essa teoria é parcialmente aceita. Essa teoria é parcialmente aceita. Por quê? Vai dizer o seguinte: eu reconheço esses traços, porém, eu posso adquirir eles. Então, os teóricos que não compreendem a teoria como um todo, respeitam que existem traços que nós reconhecemos como traços de liderança. Porém, não necessariamente eu não posso adquirir, eu posso adquirir esses traços, certo? Por exemplo, a teoria diz que existem traços técnicos, existem traços ligados às competências. E aqui você vai dizer o seguinte: bom, traço de técnico, o cara ser médico, mas para o cara ser médico ele pode fazer um curso de medicina, você concorda comigo? Então, por isso que essa teoria cai por terra de acordo com outros teóricos que vão debater essa teoria, mas a teoria em si diz que eu não posso adquirir isso, mas depois outros teóricos vêm e obedecem parcialmente, dizendo que sim, existem traços que são reconhecidos, porém nem sempre esses traços não podem ser adquiridos, esses traços podem sim ser adquiridos. Show! O que mais aparece são os estilos de liderança do indivíduo chamado Kurt, eu vou escrever aqui do nosso lado, Kurt Lewin. Kurt Lewin, lá da teoria behaviorista, você vai entender, lembra lá das teorias lá da TGA, da teoria behaviorista, amigaço do Maslow? Ele vai dizer o seguinte, que existem 3 estilos de liderança. Existem 3 estilos de liderança e um deles se subdivide. Só que esses estilos, eles foram estudados, ele estudou 3 estilos sobre 2 perspectivas. A perspectiva de resultado, certo? A perspectiva organizacional, ou seja, que tipo de liderança gera mais resultados para a organização, e a perspectiva de relacionamento, de amizade social. Qual dos estilos gera mais, é mais agregador, ou seja, os indivíduos sentem mais pertencentes a eles. Então vai lá, primeiro estilo, o estilo autocrático, auto próprio, kratos, poder. O poder centralizado, é um líder centralizador, pressionador, manda e você obedece. Esse indivíduo centralizado, esse estilo autocrático, atente-se, segundo o autor, no curto prazo, é o que gera maiores resultados. No curto prazo, teoria autocrática de liderança, o estilo, aliás, autocrático de liderança é o que gera os maiores resultados. Atente a isso. Bom, aqui na teoria, no estilo autocrático, eu não tenho participação. Eu não tenho participação dos subordinados. O líder manda e eles obedecem. Não existe participação. Grau de participação 0. Show? Agora, no democrático, eu tenho demos, todos, certo? Muitos, kratos, poder. Ou seja, o poder na mão de vários. Pode ser participativo, como pode ser consultivo. Atente-se à diferença. O democrático consultivo, ele consulta o grupo, mas toma a decisão sozinho. Então existe um grau de participação, mas esse grau de participação ainda é pequeno. Ou seja, eu consulto o grupo, mas eu decido sozinho. Agora, no participativo, eu consulto o grupo e a decisão que o grupo tomar será a decisão tomada. Cuidado! Daí eles vão dizer o seguinte: e será a melhor decisão?
Não necessariamente. A decisão da maioria nem sempre é a melhor decisão. Exemplos não faltam. E por último, liberal ou laissez-faire. Aqui é o completo esquecimento da presença do líder. O líder vai embora como se dissesse assim, pessoal, toca aí, tá no quadro, vocês fazem o que vocês quiserem e um abraço. Vocês podem mandar um e-mail se precisar de alguma coisa. Certo? Entendeu? Não existe uma inversão da relação do líder. O líder, ao invés de comandar o grupo, ele desaparece. Ele é completamente ausente. Aqui são os piores resultados, aqui são os piores elementos de relacionamento, é o pior estilo de liderança, segundo o autor, certo? Atente-se. Quando eu falo de maior nível de participação, eu tenho que falar do democrático participativo. Quando a questão fala de total liberdade, aí ela está falando da liberal. Que aqui o subordinado tem total liberdade, mas não que isso seja um elemento positivo, porque o líder tem que dar algumas notas, tem que dar um nortear, pelo menos o seu grupo, não pode deixar ao léu, certo? Então esses são os estilos de liderança de Kurt Lewin. E o último, mais ou menos importante, a teoria contingencial, vai dizer que a liderança depende de um conjunto de elementos. Cuidado, as questões aqui dizem o seguinte, na teoria contingencial, esquece-se a presença do líder. Não se esquece a presença do líder, simplesmente se entende que além do líder, eu tenho outros elementos que são importantes para que o indivíduo alcance a liderança. Para que o indivíduo alcance essa liderança, existe um contingente de elementos. Então vamos lá, em relação ao líder, a sua personalidade, ele pode ajudar ou pode dificultar. Ok? Então existem aspectos da personalidade que ajudam e aspectos da personalidade que atrapalham. Show! Agora, em relação ao cargo que ele desempenha, esse cargo, estar num cargo superior, estar num cargo de chefia, ajuda, auxilia, facilita, mas não garante a liderança. Facilita, mas não garante a liderança. Certo? Bom, agora em relação aos liderados. Os liderados têm expectativas, os liderados têm motivações, os liderados têm razões. Aquele indivíduo que conseguir atender a essas expectativas terá a possibilidade de se tornar líder. E por último, a situação. Qual que é o clima psicológico? Qual que é a cultura da organização? É uma cultura aberta à participação e ao nascimento de novos líderes? Ou é uma cultura cerrada, fechada, onde as pessoas não conseguem exercer liderança? Então por isso é um contingente de elementos, situação, os seguidores e o líder. Show? Por último aqui, falar um pouquinho da distinção entre chefe e líder, o dilema chefia e liderança. Chefia é um indivíduo que ocupa uma posição superior a você num determinado organograma. Ser chefe significa estar acima de alguém numa estrutura hierárquica. Importante, isso não é ser líder. Certo? Eu posso até exercer função de comando, eu posso até exercer poderes relacionados ao cargo, mas ser líder significa influenciar esse comportamento através de aspectos informais. E o dilema chefia e liderança significa dizer que o sujeito, além de chefe, ele é líder. Então aqui eu garanto o maior número de formas de poder. Ou seja, eu vou gerar poder coercitivo de recompensa pelo meu cargo, mas também vou gerar o carismático de competência por ser líder. Por isso que as organizações hoje em dia buscam um chefe líder, certo? Um último tipo de poder que vira e mexe aparece, né? Então cabe aqui a gente falar, é o poder de referência. O poder de referência é uma combinação entre cargo e pessoa, mas é ligado à pessoa e muito se utiliza no meio do marketing isso, quando você escolhe um indivíduo tipo Tony Ramos para fazer a propaganda da Friboi. O Tony Ramos passa confiança, se eu quero que a minha marca passe confiança, então eu vou lá e vou estabelecer o Tony Ramos como o meu homem marketing, certo? A Xuxa usa uma espécie de coloração do cabelo qualquer aí, Pantene da vida. Então se ela usa Monange, eu vou comprar Monange porque a Xuxa usa, certo? Então esse é o poder de referência, muito ligado à pessoa, muito ligado principalmente às pessoas que são famosas. Fechou, galera? Isso aqui
Isso aqui aparece legal, isso aqui aparece legal e o dilema chefia e liderança também aparece legal. O que eu acredito que vai aparecer na sua prova é os estilos de liderança do nosso amigão Kurt Lewin. Cuidar para diferenciar bem o consultivo do participativo. Consultivo eu consulto, mas quem decide sou eu. Participativo eu consulto e aquilo que a gente deliberar como grupo é a decisão que será tomada. Fechou, galera? Fechou? Continua comigo, vencemos liderança, vencemos motivação, vamos entrar em comunicação. Um abração do professor Marco Ferrari e até mais. Valeu, tchau, tchau.